Bom dia, irmãos. Vamos então abrir nossas Bíblias novamente no capítulo 15 de Romanos. Romanos, capítulo 15. Vamos ler alguns versos desde o verso 14. Ontem já compartilhamos até o verso 13. Romanos 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, e depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por nos concederes mais uma manhã de comunhão. Nosso desejo e expectativa é que nossos olhos todos sejam focados unicamente em Ti mesmo. Queremos ver algo mais das riquezas do Senhor nas Tuas Escrituras. Abre os nossos olhos, Senhor. Usa de bondade e misericórdia para conosco. Equipa-nos, tanto no falar quanto no ouvir. Habilita-nos para que possamos Te ver nas Tuas Escrituras. Ensina o nosso coração, alinha e ajusta nossas vidas, convence-nos das Tuas realidades e abre um caminho espiritual para que possamos entrar e andar nelas. Assim nós Te pedimos, Senhor, que não sejamos espectadores, mas participantes de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós por Tua graça.
Assim nós oramos, suplicantes e expectantes em Ti, no Teu precioso nome. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nesses 2 últimos capítulos diante de um texto tão rico. Se o Senhor permitir, talvez já iniciando nessa primeira e penúltima sessão desses dias, nós vamos ver que Paulo cita em Romanos 16, 28 nomes. 28 nomes, apenas nesse capítulo. Deixando claro, então, o quanto ele vivia uma vida relacional. O quanto ele tinha vínculo com irmãos. Podemos dizer que ele não era um orador, um preletor. Ele era um servo de Cristo Jesus. E todos os servos de Cristo Jesus têm vínculos. Então ele usa expressões muito especiais nesse capítulo 16, que nós vamos realmente precisar avaliar várias delas. Antes de chegarmos nisso, o que nós temos aí no capítulo 15? Vamos ver um pouco do contexto para entender o que nós vemos. O apóstolo Paulo passa por assembleias na Macedônia e na Acaia. Acaia era a região, província romana também, de domínio romano, onde estava Corinto. E a Macedônia era onde, por exemplo, estava Tessalônica. E quando ele passa por essas regiões, ele insta os irmãos a que então se disponham a ofertar para os pobres de Jerusalém. Você viu aí no texto. Os irmãos estavam sofrendo em Jerusalém, já estava havendo, claro, perseguição em Jerusalém, muitos irmãos passando necessidades. Então o apóstolo Paulo fazia esse trabalho também nas igrejas, a boa parte delas ele próprio as tinha estabelecido pela pregação do Evangelho. É o caso de Corinto, é o caso de Tessalônica, que eu já citei, né? Então ele, com outros, nunca só, com outros, você vai ver isso através de outros textos, que agora não temos tempo de examinar. Então esses irmãos seriam mensageiros, para que então levasse essas coletas dessas assembleias para atender Jerusalém, o que ele chamou de os pobres da Judéia. Você viu de novo isso aqui no texto. Se você quiser ter uma ideia mais ampla de como isso aconteceu, você tem que ler o livro de Atos e a Epístola de Paulo, 2 aos Coríntios, dos capítulos 8 e 9, de 2 aos Coríntios. Fica aí para o seu registro. São capítulos onde ele vai falar sobre essa questão do ofertar. E ele vai citar a questão dos irmãos da Macedônia. E ele vai dizer assim, a pobreza deles, olha isso, os irmãos da Macedônia também eram pobres, mas eles convenceram, constrangeram Paulo a ofertarem. Então fica claro para nós que havia uma certa reserva no coração de Paulo de receber deles ofertas, porque eles eram pobres. Mas então é dito no texto, um texto maravilhoso, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que eles constrangeram Paulo a receber deles oferta, para que também levasse aos pobres da Judéia. Então nós temos, por causa disso, veja isso, por causa desta circunstância, nós temos o maior ensino sobre ofertas no Novo Testamento. Que não é dízimo. Não é dízimo não. São ofertas. Então, creio que você conhece esse capítulo, né? Bem, imagino eu. Então ele vai dizer assim, a profunda pobreza deles redundou em uma riqueza da sua generosidade. Eles aprenderam que quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe muito. Eles aprenderam que Deus ama a quem dá com alegria. Todos esses textos estão lá, em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Ou seja, o Senhor usou uma circunstância específica, que aconteceu na história há quase 2000 anos. De uns irmãos pobres de uma região romana, dominada por Roma, chamada Macedônia, que constrangeram Paulo a receber uma oferta deles para levar para os pobres da Judéia, uma circunstância, digamos, simples, não é? Local, pontual. O Espírito Santo coloca isso onde? Na Bíblia. Você está entendendo, irmão? E deixa essa escritura para os séculos dos séculos, para o ensino de toda a igreja, sobre o que significa mordomia cristã. Não é impressionante? Um eventozinho, podemos dizer,
que envolve, na verdade, duas regiões pobres, Macedônia e Judéia. E o Espírito Santo escreve isso, e os santos têm aprendido, têm bebido dessa fonte, aprendendo sobre mordomia cristã por séculos e séculos. Maravilhoso, meus irmãos. Assim o Espírito Santo age. De modo tão simples, não é? Tão natural, tão singelo, tão ordinário ou comum, não é? Então, precisamos apreciar isso. Então, aqui, Paulo está fazendo referência a isso. Você viu quantos versos aí que se refere a isso, né? Ele está fazendo essa jornada para Jerusalém e ele vai levar essa coleta. E ele ainda pede para os romanos, vamos lembrar bem que ele não conhecia ainda, nunca esteve em Roma, né? Escreve essa carta a eles sem os ter conhecido face a face, só tinha informação deles. Ele pede aos irmãos romanos que iriam receber essa carta para que orassem por ele. Para que quando ele chegasse com esses donativos em Jerusalém, ele fosse bem recebido. Que interessante. Vamos pensar. Uma pessoa chegar com donativos de coletas de tantas assembleias para atender pobres na Judéia, será que ele poderia ser mal recebido? Sabe qual é a resposta? Sim. Sim. Eles poderiam dizer, não temos tido necessidade. O Senhor tem nos suprido. Se nós estamos assim, nessa condição, e então sofrendo pelo testemunho do Senhor, nós não queremos ser alimentados com nada de fora. Podemos talvez refletir aí um pouco das palavras do nosso Senhor. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Então Paulo pede para que os romanos orem, para que essa coleta, esses donativos, possam ser bem recebidos. Meus irmãos, isso nos envergonha tanto, não é? Mas graças a Deus, porque as coisas são assim. Deixe-me citar, deixa aí seu texto de Romanos marcado, deixe-me citar o exemplo do próprio Paulo, para que você veja por que ele pediu para os romanos orarem, para que esses donativos fossem bem recebidos. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor. Aqui ele está preso já, aqui ele já conhece Roma, só que ele conhece melhor a prisão de Roma do que a cidade de Roma. Então, ele está lá, naquela casa alugada, onde ele ficou preso por 2 anos, ele pagava esse aluguel. Ele era um cidadão romano, por direito, né? Veja isso. E ele está preso em Roma, escoltado por 2 a 4 soldados que se revezavam diariamente para guardá-lo. Paulo era um perigo, né? Então, ele está lá, nessa casinha alugada. E quando ele está lá, ele recebe essa oferta. Recebe uma oferta, olha lá, dos filipenses. E ele escreve assim, Filipenses 4:10. Um texto totalmente correlato em espírito naquilo que acabamos de falar em Romanos 15. Os irmãos da Judéia recebendo Paulo e outros com esses donativos para eles. Então, quando foi o caso de Paulo receber donativo dos filipenses, preso em Roma, ele escreve assim, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, então veja, não foi nem a primeira vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, preste atenção, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei, oh meus irmãos, ontem falávamos sobre isso, né? Já comentamos esse texto, eu sei. Por que ele sabia? Porque ele aprendeu. Não é algo automático, irmãos. É fruto de andar com o Senhor, é fruto de experiência, é fruto de jornada com Deus, né? Não é assim. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias.
já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, esse verso 13 mostra exatamente o que ele quer dizer. Não é para ser tirado esse verso daqui e colocado em adesivos de para-brisa de carros, apontando para uma, quem sabe, doutrina da prosperidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz tudo posso, ele já disse o que ele pode. Ele pode ser honrado e ele pode ser humilhado. Ele pode ter abundância e ele pode ter escassez, sem que isso o influencie. Sem que isso retire dele o contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, observe a expressão, digo isto não por causa da pobreza. Então Paulo foi extremamente cuidadoso. Por um lado, a primeira palavra do verso 10 é alegrei-me. Como que ele não iria se alegrar? Dos irmãos demonstrarem por ele cuidado. Ele teria que dizer isso para eles, não é? Você não acha? Ele teria que encorajá-los. E não somente por causa de Paulo em si, mas para que eles pudessem ser abundantes no ofertar. Ou será que era só Paulo? Só para Paulo que eles tinham esse encargo? Certamente não. Não é? Para os próprios santos entre eles. Quem sabe para as próprias assembleias ao redor deles. Não é? Na mesma região. Então Paulo diz, eu me alegrei sobremaneira no Senhor, porque vocês renovaram a meu favor uma vez mais o vosso cuidado. Mas ele também tem o outro lado desse cuidado. Para que os irmãos não façam a leitura assim, ele ficou tão feliz com o que mandamos, então nós vamos mandar mais. Então ele vai dizer, digo isto não por causa da pobreza. Então por que ele disse isso? Ele disse isso por causa deles. Porque eles estavam sendo bons mordomos. Quanto a ele deixou claro, né? Ele disse, quanto a mim, eu estou muito bem. Mas quanto a vocês, eu me alegrei muito. Porque vocês estão fazendo algo que para o Senhor é como uma libação, uma oferta a Ele. Né? Muito importante, amados irmãos. Nós vivemos dias críticos. Dizem que esse assunto de finanças tem sido um horror na cristandade em geral. Não é? Agora, por causa disso, nós vamos deixar de entender o nosso lugar de mordomos cristãos? Já falamos sobre isso outro dia também. Nós vamos só engordando e deixando de entender mordomia cristã? Nós vamos achando que ofertar é para quem tem superabundância? Olha o exemplo da Macedônia. Da pobreza deles, mostraram riqueza da sua generosidade. Não é? Então, mordomia cristã é para todos. Não importa quanto tem. Aliás, quando nós vemos o relato nos evangelhos daquela oferta da viúva pobre, que depositou no cofre as moedinhas que ela tinha, e o autor descreve que ela deu todo o seu bios, é a palavra para vida lá, que literalmente é seu sustento. Então o Senhor diz, ela deu muito mais do que todos que passaram por aqui e ofertaram. Porque Deus não vê volumes. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração, a mordomia, o serviço. Nós precisamos retomar a realidade dessas coisas. Urgentemente. Parece que nós gloriamos com o contrário, né? Fiz mais, construí mais, ganhei mais, e mais, e mais, e mais. Sanguessuga, diz Provérbios. Né? A voz da sanguessuga é aquela descrita em Provérbios, né? Dá, para cá. Não é? Não é dá. O Senhor nos livre disso, irmão. Porque esse é o espírito do mundo. Bom, vamos avançar além disso. Verso 18 desse capítulo 15 que lemos, diz assim, olha. Vamos ver o 17 também. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas referentes, concernentes a Deus. Ele tinha muito motivo. Irmãos, a vida desse servo do Senhor, claro que todos eles, especialmente os autores das Escrituras, outros que são citados aqui, foram vidas de mártires pelo nome do Senhor. Né? Nós não estamos colocando Paulo numa plataforma inalcançável, não é isso que estamos fazendo. Mas
se as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, então quando ele escreve para Timóteo, é o Espírito Santo inspirando Paulo para escrever a carta pastoral. Está aí na nossa Bíblia. Né? E ele fala assim, eu era um insolente, um blasfemo e um perseguidor da igreja. Mas aprove a Deus, revelar em mim a sua misericórdia, para que servisse eu de modelo, essa expressão. Servisse eu de modelo. Olha, para todos. Então nós estamos incluídos. Para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então, na verdade, é o Espírito Santo que está dizendo, pela boca de Paulo, que o que foi feito em Paulo é um modelo para todos os que hão de crer no Senhor Jesus. Então nós estamos incluídos. Então ele é um modelo para todos nós. E é mesmo, meus irmãos. O Senhor colocou, o Senhor Jesus, o Cristo glorificado, na estrada de Damasco, colocou a sua mão nesse vaso, nesse barro disforme, deformado, chamado Saulo, que rangia os dentes contra a igreja de Deus para decepá-la. E então, recordávamos hoje pela manhã, ele vai descrever a sua experiência assim. Quando eu estava naquela estrada para Damasco, levando na minha mão carta de autorização do Sinédrio de Jerusalém, possivelmente, Paulo fosse um dos membros do Sinédrio, do Conselho dos 70 Anciãos, que era o governo eclesiástico da Judéia, o Supremo Concílio da Judéia, Sinédrio. Possivelmente Paulo fosse um membro do Sinédrio. Então ele está com essas cartas na mão, saindo de Jerusalém e indo para Damasco para matar os cristãos e exterminar essa seita, como ele entendia, esse povo do caminho, com C maiúsculo, como é chamado lá. Então ele diz assim, quando ele estava nessa estrada, uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia brilhou ao redor de mim. E eu caí por terra. E lembrando, ele ficou cego. Ontem nós falávamos um pouco sobre o que nos aguarda quando nós estivermos diante do Senhor. Essa dispensação eterna, né? Chamemos assim, uma dispensação sem fim. Não falamos? Nós poderemos ter, meus irmãos, vislumbre dentro ainda de nossa limitação, mesmo com corpos glorificados, do que Apocalipse descreveu assim, a cidade, Nova Jerusalém, lugar de todos os que pertencem ao Senhor, não precisa do sol, esse sol, e nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quando Paulo teve um reflexo só, claro, senão ele não ia suportar. Quando ele teve um reflexo do que isso significa na estrada de Damasco, ele foi cegado. Por isso o Senhor disse assim para Moisés, quando Moisés pediu, deixe-me ver a tua face. Você se lembra? E o Senhor disse, nenhum homem poderá ver a minha face e viver. Que coisa mais maravilhosa, meus irmãos. A glória de Deus em tudo que ela significa, falamos um pouco ontem, em termos de gozo, de prazer, de, o que vamos dizer? Êxtase, assombro. É insuportável para qualquer homem nessa condição. Precisamos de corpos novos, semelhantes ao do nosso Senhor, para que nós possamos vê-lo como Ele é. Que experiência esse vaso do Senhor teve. E não tenha dúvida, o ficar cego tem uma relação direta com o que ele contemplou. Foi demais para ele. Tanto foi demais que ele faz a pergunta em hebraico. Presta atenção. Leia com cuidado o livro de Atos para você ver. Ele vai dizer, uma voz falou comigo em língua hebraica. Se eu fizer uma pergunta para você em inglês, você não vai me responder em português. Não é? Você tem que me responder em inglês. Como é que você sabe que eu sei português? Certo? Então, quando ele ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi falado em hebraico para ele. É a sua língua natal, sua língua materna. Você acha que ele respondeu em qual língua? Em hebraico.
Então, quando ele disse, quem és tu, Senhor? Essa palavra Senhor, qual é? Yahvé. Jeová. Ele compreendeu que o que ele experimentou na estrada de Damasco foi um encontro com Jeová. E quando ele faz a pergunta, quem és tu? É porque ele está absolutamente arrebatado nessa experiência. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. E por que, digamos, esse Senhor, esse Yahvé, o buscou nessa estrada. Então ele faz essa pergunta, quem és tu, Jeová? Sabe, meus irmãos, meditando nessa pergunta, muita coisa já me ocorreu. Algumas delas não vou te dizer, porque eu não quero ser especulativo, mas algumas eu vou te dizer. Me parece que a pergunta de Paulo é aquela chamada pergunta retórica. Ele tinha uma convicção do que estava acontecendo com ele, só que ele não sabia explicar. Ele sabia que, em parte, digamos, ele conhecia esse Yahvé, ele é um judeu, ele é um fariseu, ele conhece as escrituras. Ele conhece o Deus da aliança do povo judeu, do qual ele faz parte. Mas quando ele faz a pergunta, quem és tu? É como se ele dissesse, e aqui eu estou fazendo apenas uma sugestão para você, como se ele dissesse, Yahvé, eu realmente não sei quem és. Exatamente. Eu acho que eu imagino quem tu és, mas quem és? Quem és tu? Jeová. E o que ele ouve é desastroso para ele. É coisa que ele nunca iria imaginar. A resposta dos lábios de Yahvé, o Deus eterno, o eu sou o que eu sou, que falou com Moisés. Ele ouve a resposta, eu sou. Eu sou. Não o que eu sou, como ele falou para Moisés, mas eu sou Jesus. Eu sou Jesus. O eu sou é Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele diz, mas levanta, entra na cidade, e lá te dirão o que você deve fazer. Que coisa essa experiência, irmão. O homem que sabia tudo que ele iria fazer. Ninguém precisava dar ordem para Saulo de Tarso. Um homem determinado, da nata da religião, possivelmente um membro do Sinédrio. Ele sabe tudo sobre religião, sabe tudo sobre tudo. Agora ele fica cego e dependente. Ele tem que ser pego pela mão e conduzido para dentro de Damasco. Totalmente impotente. E fica cego 3 dias sem comer e sem beber. O que será que ficou passando na cabeça dele, hein? Então chega Ananias diante dele, com certo medo, porque sabia quem era Saulo. Como é que eu vou lá? Eu sou um cordeiro, como é que eu vou lá diante do leão, Senhor? O Senhor vai me pôr na boca do leão? E o Senhor falou, vai lá. Vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome para gentios e reis. E ele saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Qual nome? Não o nome de Yahvé, exatamente, mas o nome de Jesus. Que maravilha, amados irmãos. Então o Senhor põe a mão nesse barro tão deformado e molda esse vaso, que é um tipo, modelo, para todos que hão de crer no Senhor Jesus. E aí estamos nós. Então, é isso que acontece, como narrado aqui em palavras tão simples, né, dele mesmo. Vamos voltar lá onde estávamos, capítulo 15, verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Conhecendo, em resumo, um pouco da história dele, como compartilhamos, esses versos soam bem diferentes para nós, né? O que ele está falando. Olha o quanto que ele se gloria, porque ele era quem era, e agora ele é quem é. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E olha o que antes ele estava produzindo, não é? Inclusive o elemento-chave na morte de Estevão. O primeiro mártir foi Saulo. E olha agora o que ele tem para dizer. Ele tem para dizer que ele se gloria em Cristo Jesus por todo esse fruto que o Senhor obteve do serviço dele agora. Não é? Então ele diz, eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma daquelas que Cristo fez por meu intermédio.
para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais, prodígios. Olha a história dele agora. Pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até a circunvizinhança do Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar em fundamento alheio. Então, ele segue, olha o verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade, imagine isso. Milhares de milhas Paulo viajou em 3 viagens missionárias. Meus irmãos, quando João Marcos retorna naquela primeira viagem, ele se intimida diante do que tinha à frente. Paulo saiu da Antioquia da Síria e foi até a Antioquia da Psídia, na primeira viagem missionária. E eles teriam necessariamente, não tem outro caminho, e na época em que eles foram, eles teriam que passar por uma montanha escabrosa, nevada, por caminhos estreitos e cheio de ladrões. Estavam lá acampados, esperando o viajante maluco que passaria por lá para ser roubado. É lá que Paulo iria passar. Então, quando João Marcos, um jovem, viu aquilo, ele disse, bom, esse negócio de seguir apóstolo não é uma coisa muito boa, não. Né? Então, Paulo e Barnabé seguem, João Marcos se intimida e volta. Quando ele vai descrever algo desse, digamos, da jornada dele com o Senhor, em 2 Coríntios 11, ele fala assim, em perigos de salteadores, em perigos no deserto. Depois que eles subiam essa montanha e atravessavam, eles encontravam uma área de nada, deserto. Em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos em naufrágios, em perigos entre salteadores. Esforçando-me deste modo para pregar o evangelho onde Cristo não for anunciado. Então, verso 23, estávamos lendo, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Verso 30, recordando uma vez mais, para concluirmos essa parte. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Quando ele diz assim, dia após dia morro, penso que isso também nos ajuda tanto, meus irmãos. Ele sabia que ele tinha o pescoço a prêmio cada dia que ele amanhecia, por cada lugar que ele passava. Perigos de todos os lados. Então ele está dizendo que ele orava a favor também dele próprio, para que o Senhor levasse a cabo o que o Senhor tinha intenção de levar pela vida dele, enquanto ele estivesse aqui, por onde ele passasse. Orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes, olha aí, que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Já que nós falamos sobre lutar em oração, é o termo que ele usa aqui, vamos para a epístola aos Colossenses, dele mesmo, por favor, vamos abrir lá. Colossenses capítulo 1. O Senhor permitir nos conservar aqui até lá, é essa epístola que pretendemos estudar e meditar no próximo ano. Colossenses. Colossenses 1, 24. Preste, por favor, bem atenção na sua Bíblia. Aqui está mais uma assembleia que Paulo não conhecia, os Colossenses. Ela foi fundada por um cooperador dele, chamado Epáfras. E ele escreve essa carta com todas as informações sobre os Colossenses. Por isso a carta é tão precisa. Capítulo 2 é magnífico, onde Paulo vai exortar sobre muitos perigos. Doutrinas falsas, filosofias, sutilezas, rudimentos do mundo. Está tudo lá no capítulo 2. Então, ele escreve essa carta para eles, para esses irmãos de Colossos, e diz assim, olha a beleza desse texto, Colossenses 1, 24. Agora, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Onde ele estava? Preso em Roma, na prisão domiciliar, do mesmo lugar onde ele escreveu Filipenses. Dali ele escreveu 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e Filemon. Essas 4 epístolas da prisão domiciliar em Roma. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho
preencho, supro o que falta, resta, das aflições de Cristo. Eu preencho, eu supro na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não sei se eu estou sendo ousado demais, mas eu queria te dizer que talvez vocês todos, não entendam esse versículo. O que Paulo quis dizer aqui? Talvez. Vou dizer por quê. Em que sentido Paulo pode dizer que ele suplementa? A palavra para preencho que você tem aí, vá olhando para o versículo. A palavra preencho aí, olha, nesse verso 24, literalmente é eu suplemento, eu supro. O que Paulo diz que ele suplementa? Se nós vamos suplementar algo, vamos suprir algo, é porque neste algo está faltando alguma coisa. Certo? Mas aí que está o problema, para entendermos o versículo. Vamos lá. Ele diz, eu supro o que resta. Vamos lá examinar essa palavra resta de novo. Ela significa um déficit, uma falta. Claro, ele vai suprir uma falta. Então eu preencho o que falta. Do quê? Das? Agora o problema está criado. Porque quando o Senhor se oferece na cruz do Calvário e enfrenta as aflições dele, as suas aflições do nosso Senhor, ele fez isso de modo que tenha faltado alguma coisa? O que ele disse na cruz? Está tudo consumado. Tudo feito. Então, em que sentido Paulo supre o que falta das aflições de Cristo no corpo dele? Tem mais essa. Supre no corpo dele. Em que sentido? Vamos terminar o versículo e depois explicamos. Supro o que falta das aflições de Cristo e supro na minha carne, no meu corpo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, para entender esse versículo, nós temos que separar duas coisas muito bem separadas. As aflições de Cristo a favor do corpo dele, que é a igreja, já foram totalmente cumpridas até a última gota na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado. Então são sofrimentos de Cristo para a redenção da igreja. Ele redimiu a igreja com o seu sangue e não falta nada, porque ele completou tudo. Ninguém tem que suprir nada das aflições de Cristo a favor do corpo dele, que é a igreja, com respeito à obra redentora. Está ouvindo bem, irmão? Agora vamos pensar o outro lado. Então, porque Paulo está dizendo que supre as aflições de Cristo, que falta as aflições de Cristo no corpo dele. Só que ele vai dizer, a favor da igreja, assim como Cristo morreu em favor da igreja, para redimi-la. Mas, para que a igreja seja edificada, o Senhor, na sua bondade, porque ele podia não fazer isso, o Senhor, na sua bondade, chama cooperadores. Agora fica claro, né? Então Paulo vai dizer, porque ele disse, eu edificarei a minha igreja, nosso Senhor. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, escuta isso, de Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus, edifício, olha essa palavra, 1 Coríntios 3, edifício de Deus sois vós. Então ele se vê pela imensa graça de Deus ter sido chamado para cooperar. Ah, meus amados irmãos, o que você acha, hein? Você também foi. Você é um cooperador na edificação da casa de Deus. Que tipo de cooperadores você e eu somos? É uma outra história. Todos precisamos ser aperfeiçoados. Não é? Irmos a mais. Com esse grande foco e centro, né? Que é onde o Deus eterno, o nosso Senhor Jesus, tem seu coração. Não é em qualquer outra coisa em si. Não é nas coisas que você tem ou faz. Não é na sua família, embora seja extremamente importante. Faz parte do corpo de Cristo. Não é? Mas o foco do Senhor é muito maior do que suas coisas, sua família, seus negócios, seus interesses. Seu e seu. Não é? Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então ele nos chamou para sermos cooperadores dessa coisa imensa, imensa. Aliás, é a única realidade que permanecerá pelos séculos dos séculos. Tudo mais passará. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Minha igreja não passará. O cordeiro e sua noiva não passarão. Meus irmãos, nós estamos envolvidos na coisa mais magnífica desse universo. Ou tem algo mais magnífico? Então, vamos de novo para o versículo. Vamos nomear primeiro, então, as duas colunas de novo, para você não fazer nenhuma confusão. Os sofrimentos, as aflições de Cristo, que ele cumpriu no corpo dele, corpo físico dele, a favor da igreja, para a redenção, ele já terminou. Há quase 2000 anos. E ele já está entronizado, com tudo consumado. Mas, para que a igreja seja edificada, ele chama cooperadores. E ele vai perguntar para você, você quer? Se você não quiser, continue com seus interesses. No primeiro plano. Não é que nós não tenhamos nossas coisas, nós temos filhos para criar, nós temos esposa para cuidar, não é? Questão de chamado, irmãos, não tem a ver com isso. Larga tudo então, vai viver em tempo integral, não é isso. A questão é onde está o teu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Com tudo que você é, com tudo que você tem, sua esposa, seus filhos, suas coisas, que o Senhor te tem dado, ou você acha que é o seu braço que tem dado? Né? Que você é bom para isso. Conheci um colega muito próspero, colega de profissão, na minha cidade, extremamente próspero. E eles se reuniam em um determinado grupo de irmãos. E uma vez encontrando um cafezinho, no intervalo da tarde, com ele, e ele começou a compartilhar algo sobre a palavra de Deus. Ele reunia num grupo de irmãos com ênfase católica. E ele começou a partilhar alguma coisa sobre a vida. E eu perguntei assim para ele, você não acha que isso que você tem hoje, em termos de bens materiais, é suficiente para você sustentar 5 gerações depois de você? Isso é uma quantidade imensa de imóveis na nossa cidade. Ele disse, sim, é suficiente. Eu falei, então por que você aplica ainda tanto o seu coração a essas coisas, se você tem o temor do Senhor, se você sabe a importância do que Deus tem feito nesse tempo que nós estamos vivendo? E por aí foi a conversa. Meses depois, mais de um ano depois, eu o encontrei de novo. Eu encontrei outras vezes, mas eu encontrei de novo numa situação específica. Era um velório de um outro amigo. Eu estava e ele estava. E ele disse assim, sabe, Romeu, eu tenho olhado para a Bíblia de maneira diferente. E eu entendo que tem muita coisa ali que nós precisamos criticar. Fazer um juízo crítico. Então eu disse para ele, se nós nos tornamos juízes da Bíblia, então a Bíblia imediatamente deixa de ser o nosso juiz. E ela deixa de ter o lugar dela de ser luz para os nossos corações. Porque nós que vamos usar a nossa crítica para dizer isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado, isso aqui é um texto original, isso aqui é um acréscimo, e etc. Assim foi a conversa. Alguns meses depois, ele foi fazer uma determinada viagem para fora do país. E para você entender um pouquinho do contexto, aí há vários anos atrás disso, ainda quando ele estava em uma condição mais, digamos, saudável espiritualmente, ele disse assim para mim, nossa vida não é nada, não é? Quem que somos nós? De uma hora para outra, ele usou essa expressão, qualquer homem, qualquer pessoa pode ter um aneurisma cerebral, né? Um AVC e partir. Há anos atrás, antes dessa conversa que citei aqui. Bom, ele foi fazer essa viagem para o exterior e ele foi fazer uma escalada. E nessa escalada ele teve um AVC. Um querido amigo. E já por 4, 5 anos, pelo menos. E ele permanece basicamente vegetando em um leito. Meus irmãos, assim é a vida do homem.
Jeremias 17 diz assim: maldito o homem que confia no homem. E nós lemos esse versículo e nós pensamos assim: eu seria maldito se eu confiasse em outro homem. Mas o texto diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. E afasta, sempre afasta. Não há como nos afastar. Esfriamento, a Bíblia não se torna atrativa, reunião da igreja muito menos, os irmãos nem falar, de vez em quando: ô irmão, como é que você está? Tudo certo? Deus te abençoe. Aparta o seu coração do Senhor, diz Jeremias. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no determinado tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Interessante que ele ainda diz: e tudo que ele faz prosperará. Que diferença, meus irmãos. Então não é verdade que os laços que nos rodeiam são realmente malignos. Não são? São malignos, sim. O que nós chamamos de bênção, meus irmãos, muitas vezes é maldição. Seria muito melhor que nós não tivéssemos aquela bênção, porque ela funcionou como uma maldição para nós. Ela capturou o nosso coração, ela obstruiu nossa jornada com o Senhor, ela afetou nossa comunhão com o Senhor, ela afetou nossa vida familiar, ela afetou a comunhão com os irmãos, ela afetou a sede e fome pela palavra de Deus. Então é bênção? Que bênção é essa? É uma maldição disfarçada de bênção. Então nós precisamos rever essas coisas e dizer não. E dizer: é suficiente. E quem sabe alguns de nós tem que dizer: é mais que suficiente. Eu quero andar para trás, não para frente. Quero aliviar a carga um pouco mais e não aumentar a carga. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos rever essas coisas. De verdade. Nosso Senhor não está brincando com isso quando Ele diz assim: não podeis, taxativamente, não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a dois senhores. E olha as palavras que Ele usa. Você vai devotar-se, devoção. Essa palavra é doce, irmão. Devoção. Vocês vão devotar-se a um e vão desprezar o outro. Não tem terceira opção. Ah, não, eu tenho lá minha Bíblia, eu leio lá de manhã, eu tenho minha devocional de 10 minutos, café com Deus, né? E saio para o meu dia. Ah, irmão. Isso chama ilusão religiosa, engano do diabo. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, a escolha é de quem? É do Espírito Santo? Não. A escolha é nossa. Nós temos que fazer a escolha. Graças a Deus, o Espírito Santo está aqui falando, constrangendo, convencendo, mas a escolha sempre será nossa e será diária. E aí, para completar isso, quero dizer uma coisa. Temos que terminar essa parte primeira. Portas abertas diante de nós não são oportunidades. Não são oportunidades. Portas abertas diante de nós, sempre, todas, são testes. Para que nós perguntemos ao Senhor: Senhor, entro ou não entro? É tua porta ou não é tua porta? É tua porta ou é gaiola, arapuca, armadilha? O que acontece conosco? Abre essa porta, abre a oportunidade. Oportunidade de negócio. Só. Mulher, olha o negócio que eu fiz. Poucos homens conseguem fazer o negócio que eu fiz hoje. Oportunidade que Deus nos deu. É assim que nós vemos? Meus irmãos. O Senhor nos ajude a reajustarmos nossas vidas assim. Porque, olha, irmãos, eu já tenho idade suficiente e tempo com o Senhor suficiente
para ver muitos chamados jovens empreendedores. Está aí hoje fazendo uma propaganda deles para todo lado. Seja um jovem empreendedor. Eu estou cansado de ver jovens cristãos empreendedores morrerem na vida espiritual deles com o Senhor. Porque entraram de cabeça nos empreendimentos, ganhando dinheiro, comprando um carro atrás do outro, apartamentos, com menos de 40 anos de idade. Ganhando dinheiro a rodo. Jovens, cristãos. Boa parte deles, estou te dando um testemunho, boa parte deles eu vi nascer. E os conhecia com 14, 15, 16 anos de idade. Amando a Bíblia. Sendo despertados pelo Senhor. Chegando da escola, fazendo as tarefas de escola, rapidinho, 1 hora e meia das tarefas, e lendo a Bíblia 3 horas. E hoje morreram para o Senhor. Acabou. Estão enfiados na vida. Comprar, vender, ganhar. Uma empresa, 2 empresas, 3 empresas. Em áreas diferentes. Não dá, irmãos. Não dá. Temos que fazer escolhas, sim. Acho que nós podíamos fazer um intervalo aqui. Próximo tempo nós vamos para Romanos 16. E vamos ver a maravilha do que acontece nesse capítulo. Romanos 16. Paulo. Esse homem que tinha tudo brilhando na frente dele. Tudo brilhando na frente dele. O que para mim era lucro. Tudo brilhante. Uma carreira brilhante. Um homem fora da média. Esse era Saulo de Tarso. Se ele fosse vivo hoje, meus irmãos, como Saulo mesmo, como Saulo de Tarso, se ele fosse vivo hoje, ele ia ser o rei da mídia religiosa. Saulo de Tarso. O que para mim era lucro, isso considerei perda. A palavra perda lá, sim, deveras considero tudo como perda. A palavra para perda ali é um lixo. Esterco. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Sabe o que ele está dizendo? Passar tudo o que eu tiver que passar pelo nome dele. Não é porque eu pequei, porque eu entrei em caminho errado, porque eu não ouvi o Senhor. Não. Né? É os sofrimentos de Cristo. Comunhão com seus sofrimentos. Sofrimentos pelo nome e pelos interesses do Senhor. Que isso fique claro. Aí ele vai dizer, também experimentar o poder da sua ressurreição. Quando Paulo foi apedrejado em Listra, sabe o que é dito? Ele foi dado como morto. E os irmãos de Listra, os discípulos, rodearam o corpo dele e oraram. E Paulo se levantou e entrou na cidade. Talvez, só talvez, durante esse tempo em que o corpo dele estava jazendo ali, apedrejado em Listra, foi o tempo que ele descreve em 2 Coríntios 12, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, este homem foi arrebatado até o 3º céu. E ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, meus irmãos, que modelo precioso nós temos de jornada com o Senhor na vida desse querido apóstolo. O Senhor encontre então um lugar para seguir falando no nosso coração. Amém. Graças ao Senhor.